Olá! Ivana Davi, mas que honra! A honra é nossa sempre, meu amigo. Ó, nesses primeiros Que 5 minutos, dia, meu amigo, que dia! eu ia falar para você, ó, nesses primeiros 5 minutos a gente faz um warm-upzinho, bate um papinho, o pessoal chegar, mas o dia está intenso. Aliás, os dias já vêm intensos, hoje um pouco mais, né? Que loucura! Olha, mas a magistratura nunca viveu momentos tão ardentes como esse, viu? E olha, deu certinho, então faremos uma live com uma desembargadora, uma magistrada, e hoje o magistrado está nas breaking news, né? É, A o grande top discussão. 10. Desde ontem, na verdade, você sabe que eu trabalho, os nossos seguidores aí sabem que eu faço parte do projeto do Plano Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, que é o PNLD, que é dentro, né, do Departamento de Ativos do Ministério da Justiça, que trabalha exatamente divulgando, né, as diretrizes da Convenção de Palermo e da Convenção de Mérida no combate à corrupção e lavagem de dinheiro em todo o Brasil. Uma bandeira, praticamente, do Sérgio Moro à frente da Lava Jato, e que se tornou uma bandeira nacional. E desde ontem a gente continua trabalhando offline, online o tempo inteiro. E desde ontem esse murmurinho, né, do que poderia acontecer. Quando não, hoje de manhã, agora às 11 horas, o ministro resolve ir embora. Mas, na verdade, a gente que é juiz chega à conclusão que era o único caminho sério de quem o tempo inteiro fez um discurso de combate a tudo isso que está errado, a autonomia da investigação, que sempre foi uma luta muito grande da polícia judiciária, né? Nós queremos uma polícia de Estado e não uma polícia de governo, né? E o Bolsonaro quer uma polícia federal de governo. Aí tem que ir embora mesmo, né? Eu estava, Ivana, numa live, agora antes da gente entrar no ar, estava falando mais do lado econômico, do meu lado economista. E eu contextualizei e falei, olha, estou tentando aqui ligar o modo Churchill, que eu brinco, o modo positivo. Malu adora Churchill. Pensar sempre do lado positivo. Tem gente que fala, Sim, você só fala coisa positiva, tal. Eu digo, mas é o meu jeito, é bom até porque a gente faz o contraponto, enfim. E aquela história, né? Tentar ser positivo, acho que sempre agrega, é sempre bom, seja para a cabeça, para as ideias, enfim, a gente toca o barco, você é assim também. E aí eu disse o seguinte, olha, são tantas variáveis hoje, ao mesmo tempo, então é a variável médica, é a saúde, é a política, é a econômica, que a gente tem que começar a selecionar o que a gente vai pensar, né? Para poder gerir cada uma com a melhor técnica possível e com a melhor razão possível. Que, aliás, é uma coisa para a gente debater aqui também dentro do contexto fake news. Eu acho que o país sai maior, viu, Renato? Eu acho que a sociedade enxerga, e democracia é isso, né? Quem estuda direito constitucional e sabe que a democracia não é a perfeição, mas é a melhor, democracia é isso. É eventualmente acontecer coisas que nos faz respeitar sobre as nossas escolhas. Há 1 ano e meio atrás, entendeu-se que essa era a melhor escolha. Até o Moro, um homem corajoso, né, que se exonerou da carreira, achando que na parte da política ou como ministro, ele poderia servir melhor a nação. 1 ano e meio depois, ele percebeu que não é, que esse caminho, pelo menos, não serve ao que ele acredita ser melhor para a nação. E agora, eu moro aqui nos Jardins, e assim que o Moro acabou de falar, teve um panelaço. Porque aqui também todo dia tem panelaço, a gente não sabe nem que horas é o panelaço que você deve se aderir, porque são tantos panelaços que é uma situação um pouco perigosa. E teve um panelaço. Mas eu acho que o país sai maior e consegue entender que isso é democracia. Escolhas, valores, ter a coragem de aderir e ter a coragem de ir embora quando perceber que a situação não era aquela que você imaginava. Eu penso como você. Nós somos um país muito grande. Você adora a Itália, como eu, que sou filha de italiano. E Roma, né, está fazendo 2.256 anos. Aí quando você mora num país que faz 500, nós somos mirins nessa história. Somos crianças. E tudo isso que está acontecendo, é claro que tem um impacto econômico, o euro a quase 6, o dólar a 5,50. A gente percebe que tudo isso é uma reação, né, do que está acontecendo no lado político, e uma coisa não consegue se desvincular da outra. Mas eu também penso como você.
Nós temos que ver o lado bom, crescer, entender que existem pessoas sérias, que nós não somos sozinhos, como lutamos contra o crime, a favor da legalidade, da democracia, que está cheio de gente séria no país, que isso é uma vertente da realidade, uma escolha que você, como político, né, na verdade o Sérgio Moro, como político, teve que fazer, e ao meu sentir, escolher o lado certo, que é o lado da dignidade, que é o lado de não tergiversar com a lei, não tergiversar com a investigação criminal. Eu penso como você também. Eu acho que a gente está ganhando com tudo isso. Estava na hora das coisas aparecerem. E o brasileiro tem que perceber isso. Ivana, só para contextualizar, a gente entra no nosso bate-papo, porque está todo mundo perguntando a mesma coisa, então se você se sentir confortável, você responde, senão a gente muda o tópico. Mas, só para apresentar, pessoal, a Ivana é uma juíza de carreira, como eu sou filho de juiz também, então acho que o assunto é pertinente, dá para a gente abordar a questão da figura do magistrado no ambiente político, acho que é legal, né? E a Ivana, ela é uma juíza criminal, está no Tribunal de Justiça hoje como desembargadora, né, em uma Câmara Criminal, trabalhou muito tempo no DIPO, já assinou muitos mandados de prisão para muita gente, né? Depois ela provavelmente vai contar algumas coisas. E é uma pessoa que eu tenho muito respeito, ela leciona junto comigo, no INSPER, na FAP, em breve no EBRAD também, e fora as palestras que ela me convida e que a gente participa. E ela sempre muito para frente, muito eloquente, muito correta e muito assertiva. Então eu quero agradecer aqui, Ivana, por ter aceito o convite e bater esse papo junto com a gente aqui. Cris Arcangeli, seja muito bem-vinda. Amada, querida. Cardia também, Franklin. Então é a pergunta, o que você achou da situação envolvendo aí a saída do ministro, do juiz Sérgio Moro, do Ministério da Justiça? Qual que é a sua opinião? Eu acho que foi um juiz ser juiz, entendeu? Eu tenho muita... o trabalho do Sérgio Moro, assim, foi muito parecido. Na verdade, o trabalho dele é parecido com o meu, porque eu cheguei primeiro na carreira. Ele tem teve 22 anos de carreira e eu tenho 29. Compartilhamos de muitos entendimentos, principalmente sobre organização criminosa, que é o meu tema, minha paixão. Na verdade, minha paixão é sobre prova e é o meio de obtenção de prova em organização criminosa, porque quem conheceu a minha trajetória lá no DIPO, começamos, eu e o Rui Ferraz Fontes, hoje delegado-geral, começamos as primeiras investigações, as primeiras aranhas que a gente fala, sobre as organizações criminosas, denominadas facções criminosas aqui no Brasil, entre elas o primeiro comando da capital. Então lá eu comecei a trabalhar com essa matéria e que trabalho até hoje. Eu acho que o Sérgio Moro, ele foi corajoso quando deixou a carreira e optou por sair da magistratura, uma carreira vitalícia, né? Meu telefone não tá parando hoje, é o dia inteiro. Já voltou, mas já voltou. É um delegado federal, aliás, que me chamou. E ele foi corajoso. Todo mundo falou muito mal, disse que ele estava sendo oportunista, mas eu acho que são opções de vida e eu sempre respeitei isso. Como ministro, fez um trabalho insuperável. Foi corajoso, quebrou muitos paradigmas que sempre tiveram, foi legalista, foi democrático, prestigiou, né, a polícia judiciária, a polícia federal, a polícia judiciária, a Olívia está presente aqui na nossa live. Prestigiou a polícia judiciária, brigou muito, né, trombou com esses ditames políticos e agora, percebendo que sempre a escolha é política, ao contrário da legalidade, ele foi coerente com tudo aquilo que ele sempre fez, tudo com aquilo que ele sempre trabalhou e aquilo que ele defendeu. O juiz, você sabe melhor do que eu, seu pai foi um grande juiz, um homem diferenciado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, você sabe disso melhor do que eu, que o juiz vive de escolha. E não raras as vezes a gente tem que abrir mão de muita coisa que qualquer cidadão acha natural em prol ou em detrimento da nossa carreira. E eu acho que o Sérgio Moro, nesse momento, ele foi coerente com a democracia, foi coerente com o que a gente sempre defendeu, da autonomia das investigações, você entendeu? E foi coerente com a sociedade, porque quando você tem alguém que trabalha do seu lado, é aquilo que a gente estava conversando antes, e faz um trabalho lídimo, justo, correto,
Não tem por que ele ser mandado embora. Me dá um motivo para eu mandar um assessor embora, ou o 01, que a gente chama da Polícia Federal. Se não tem motivo, e ele está sendo mandado embora, é por uma escolha política. E quando você fala de justiça, a política, ela pode até acompanhar escolhas jurídicas, mas nunca superar o que a legalidade determina. Um juiz sempre vai escolher a lei, pelo menos um juiz mais sério. E foi o que ele fez. Ele escolheu a lei. Eu acho que eu falo para você, eu trabalho no PNLD exatamente porque eu acredito nisso. E quando a gente é juiz, aquilo nasce. Você sempre vai escolher a legalidade. Ele foi coerente. Ele se afastou da política e escolheu o lado da legalidade. Ele foi coerente, só isso. Ivana, você acha que o juiz, para o juiz ou para a juíza, aceitar um cargo público é mais difícil? Eu acho que, por exemplo, eu sou uma pessoa que toda hora me convidam para eu virar política. Exatamente por esse meu jeito de ser. Eu acho que são escolhas. Quando você lá atrás, quando a gente é jovem, né? Com 22, 23 anos, na minha época você podia entrar com 22 anos e já prestava concurso. Então você entrava muito cedo na carreira. Hoje você tem que ter 3 anos de estágio. Mas na minha época, você com 21, 22 anos, já estava entrando na carreira. Com 23 anos você tomava posse. Você passava com 22, às vezes tinha que impetrar mandado de segurança para segurar a sua nomeação para 23 anos ingressar na carreira. Então são escolhas que a gente faz com muito cedo e são escolhas de vida. Então quando chega essas opções de que vem para a política, você para pensar porque é abrir mão de uma carreira de escolha de vida para uma carreira política. E eu não sei se um juiz é preparado por isso. Eu sempre digo não. Eu acho que não é o momento, eu acho que eu ainda tenho muito para fazer pela justiça, porque é uma escolha difícil, mas não é uma escolha impossível. Eu acho que hoje a gente chega muito cedo na carreira. Você é melhor do que eu, que acompanhou a magistratura, desembargador com 50 anos, antigamente era muito raro. Hoje você demora, hoje você tem desembargador com 49 anos de idade. Então você chega muito cedo na carreira. Claro que você pode ficar até 75. Para quem quer a carreira é longa. Né? Você fica até 75 anos. Então você tem muito tempo de carreira. Eu não acho uma escolha impossível, mas eu acho que vai da personalidade e vai daquilo que você acredita. Eu sempre acho, quando eu sou soldada, colocamos assim, que eu posso fazer mais como justiça do que talvez como política. Ainda hoje, não sei o que vai acontecer da minha vida daqui a 10 anos. Mas eu não acho uma escolha impossível. Juiz, os juízes, você sabe disso também, porque seu pai era um homem diferenciado na carreira, tem um nome até hoje na magistratura, é o juiz que não é esquecido. Ele tem um preparo profundo. Na minha época, você não passava na carreira sem pelo menos saber 2 línguas, sem saber filosofia, sem saber história geral. Se exigia mais. Hoje não é assim. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas hoje um juiz ele não tem tanta profundidade fora, né, a carreira, o mundo jurídico, do que era na minha época. Na minha época, um juiz tinha que saber filosofia. Um juiz tinha que saber história do Brasil, tinha que saber história do mundo, mais ou menos como é a carreira diplomática. Você tem que ter um senso. Então, você já tinha um preparo maior. Mas ser político para um juiz eu não acho impossível. Eu só acho que são escolhas difíceis. O Moro escolheu, e acho que ele foi um bom juiz, e acho que ele foi um bom político. Ivana. Agora, para mim, por exemplo, a Ivana Davi, eu ainda acho que posso fazer mais pelo Brasil como juíza do que como política. De qualquer forma, saiba que você tem o meu voto, viu? Querido amado. Inclusive você perguntaram, quem sabe, doutora Ivana para a presidência do TJ. Então, uma mulher presidente, com o tempo isso vai acontecer, né? Os juízes de carreira, eles demoram para alcançar uma presidência. Hoje, ainda para mim, demoraria uns 10 anos, porque o Tribunal de Justiça sempre prestigiou muito a antiguidade. E as mulheres na magistratura, a gente tem até um vídeo sobre isso esse ano na magistratura, demoraram muito para ingressar. Não era uma carreira que chamava a atenção de mulheres. A primeira mulher, acho que ingressou na carreira em 80, você imaginar. Então, hoje, as mulheres já começam a chegar no órgão especial. Eu acredito que em uns 5, 6 anos vai ter mulher já
vice-presidente, presidente, corregedora. Quem É um sabe, sonho Ivana? para mim. Eu sonho me aposentar como magistrada, quem sabe? Quem sabe, Ivana? Seria uma honra, seria muito bom. Fica o meu voto também, apesar de não estar na magistratura, meu voto É um emocional, de desafio. apoio, tá bom? Ah, obrigada. Inclusive o delegado Igor Jorge, nosso amigo em comum aqui, está Querido. falando, "Ô, doutora Ivana podia ser governadora, vice-governadora. Igor, seja muito bem-vindo, Não, viu, é Igor? muito. Mas, Ivana, dentro desse contexto também, um tópico que é o nosso tópico em tese para o nosso debate, apesar de ser aberto, e eu faço nesse bate-papo aqui bem descontraído e bem Que é curto. gostoso. Fake news. Fake news que está hoje como hot topic, né? Tá, o assunto está quente Um todo dos dia. pontos da ida do Moro embora. O quê? Uma das pedras de toque do Moro está indo embora. Para você ver como esse nosso assunto é latente. É latente, sensível. Inclusive no Planalto. Então, Existe um inquérito, né, que foi instaurado, acho que sobre a relatoria e presidência do ministro Alexandre de Moraes. Desse eu não sei. Eu sei que o Alexandre de Moraes é o desse AI-5 aí que foi essa semana. E as investigações foram efetivadas pela Polícia Federal. E se chegou exatamente por aqueles meios de prova que a gente estuda, que nós somos os nossos alunos. Quem já foi nosso aluno sabe do que a gente está falando, lá no INSPER. Por aqueles meios de quebra de IP. Então, se chegou a alguns nomes que seriam os mentores intelectuais e materiais de fake news que são disparadas por robôs e que vem alimentando, né, todo o noticiário eletrônico no nosso país. O fake news é uma das pontas desse iceberg. E qual seria a pena para quem faz, desenvolve, cria fake news e dissemina fake news, Ivana? Então, é uma dificuldade imensa, e a gente já até falou isso para os nossos alunos, de adequação típica desse tipo de conduta, né? Porque é como quando a gente vai falar, já colocando a colher lá na live da Gabi, sobre violência doméstica. São crimes que envolvem a sociedade inteira, que tem uma potencialidade lesiva na fake news, você às vezes não consegue antever aonde isso vai chegar e a quem vai prejudicar, quando não prejudica várias pessoas. As penas são ridículas, a maioria com prestação de serviço à comunidade, que para quem é contra, né, o Estado mínimo, são penas que não fazem com que o autor do delito pense pelo menos 2 vezes, gente, vou praticar um crime, vou receber uma pena privativa de liberdade, ou pelo menos vão penhorar, arrestar, sequestrar todos os meus bens. Ele não passa isso. Porque as penas são muito simplistas, as penas são penas de detenção. Então, esse temor que eventualmente o autor do crime teria, né, em praticar um crime grave, por exemplo, o latrocínio, onde a pena é 20 anos de reclusão, ele não tem na fake news. Os tipos penais, as penas, o preceito sancionador secundário, que é a pena efetiva, ele é muito pequeno. A prova é uma prova muito fácil de se fazer. Como a gente fala para os nossos alunos, né, Renato? Tolo daquele que acha que a internet é um mundo sem lei. Ou é um mundo onde tudo acontece e ninguém fica sabendo. Muito pelo contrário. O Igor, que é um grande delegado e que fala sobre isso, e é um grande estudioso, tive a honra de prefaciar as 2 últimas obras dele, exatamente sobre investigação em crimes digitais. Tudo que se faz na internet, você deixa o seu ID. Então você vai deixando sua marquinha, e para investigação criminal, um delegado que é um expert com as ferramentas e, por vezes, autorizações judiciais de quebra de sigilo, algumas fontes restritas sim, outras fontes abertas independe dessa autorização, ele caminha com o criminoso online, concomitantemente. Em algumas condutas criminosas, como invasão de dispositivo de computador, hoje se autoriza infiltração virtual. Eu consigo infiltrar um policial junto com o criminoso, participando da conduta criminosa, com autorização judicial, e vou colhendo a prova técnica. Para os crimes que são efetivados via WhatsApp, por exemplo, a vítima desse crime, ou eventualmente o prejudicado por esse crime, ele faz uma ata notarial de todas as mensagens
entrega à polícia e a prova técnica virou prova documental. Quando eu printo uma mensagem, ela sai da tela como uma mensagem virtual e entra no processo como uma prova material, como uma prova documental. Então, em que pese a gente ter vários meios, né, e uma metodologia de investigação até mais simplista do que eventualmente achar um autor de um crime de furto numa população de São Paulo, 12 milhões de habitantes, as penas desse tipo de crime, ao nosso sentir, e aí quem conhece a Ivana Juíza vai falar que eu estou sendo coerente, que tem uma fama de condenadora, que não é justo, eu acho, mas as penas são muito pequenas, são penas que se consegue compor hoje com a lei anticrime, onde você consegue fazer aquela audiência de não persecução penal, os crimes digitais vão sair todos por aí. O autor de um crime vai poder fazer um acordo com o Ministério Público e sequer responder processo. Então, são questões que talvez os nossos legisladores tenham que pensar de forma mais profunda. Mas eu acho que a legislação em vigor, ela consegue abarcar várias condutas criminosas, mas a pena prevista para essas condutas criminosas não provoca um temor à lei de ninguém. Nós tivemos, né, Ivana, uma atualização legislativa na esfera eleitoral. Né? Eleitoral, quem cria ou dissemina, hoje, se não me engano, tem uma pena máxima de 8 anos. Falta evoluir no macro, né? Para uma pena genérica para qualquer tipo de fake news. E aí, é claro, a gente vai esbarrar na questão política e depende aí da discussão no Congresso, mas eu acho que é inevitável e irreversível, isso uma hora vai acontecer. Todo mundo está envolvido, todo mundo está sofrendo com isso, isso não é bom para ninguém. Inclusive, ó, estamos tendo a honra aqui, temos a honra de receber a visita do desembargador José Roberto Opsi-Blum, meu pai. Ah, querido! Tá mandando aqui um texto para ti, ó. Tá agradecendo aqui, concordando com o que você falou, momento histórico, agradece a lembrança do colega, então tá esse registro. O Igor falou o seguinte, que é eterno aluno nosso, e nós, eternos alunos de você, viu, Igor? Tamo junto, hashtag tamo junto, né? E, Ivana, vamos agora, estamos chegando já perto do final, temos mais 5, 6 minutinhos. Ivana, você no seu dia a dia, você faz muita palestra, dá muita aula, tem uma ligação muito forte com a polícia, é uma juíza muito ativa, né? O que te dá toda essa energia? E como é que você consegue fazer essa gestão desse teu tempo e ter essa sua personalidade tão para frente? O que te motiva? Eu acho que eu tenho sempre tive, você me conhece há anos, eu sempre fui muito focada. Você imagina 30 anos atrás, a minha cara e eu entrando na magistratura querendo falar que eu queria ser juíza. Todo mundo olhava para mim e falava, filha, criança. Porque eu sempre tive essa personalidade, essa coisa muito jovem. Eu sempre fui extremamente focada e sempre muito organizada na minha vida. Então eu falo que eu tenho 24 horas e eu otimizo esse tempo. Então eu levanto e vou treinar todos os dias. Aí todo dia. Sábado, domingo, feriado, segunda, eu treino todo dia. Não tem dia off, dia do lixo, dia do descanso. Não tem. Eu vou todo dia para academia. Juíza sarada, a musa do judiciário. Eu adoro. Eu não sei se eu treino para ter um bem-estar ou se eu tenho um bem-estar porque eu treino. Virou aquela coisa da bolacha, sabe? Que come mais, que é mais fresquinha. Desde os 18 anos eu treino. Eu tenho essa rotina. Então eu tenho essa coisa do meu treino. Quando eu vou viajar, eu levo meu tênis. Eu treino. Eu treino o tempo inteiro. Depois que eu treino, é que eu vou pro tribunal. E vou pro tribunal todos os dias, faço sessão, eu faço muita câmara extraordinária, porque sempre fui reto de fora, eu adoro essa coisa da presença, de falar com as pessoas, de atender o advogado, sempre fui. E viajo nas palestras ou de segunda ou de sexta, que são os dias que eu não tenho sessão. Então eu faço sessão às vezes durante o dia, quinta-feira à noite vou, chego sexta-feira de manhã, palestro, monto no avião e volto. Mas eu acho que isso é um pouco daquilo que eu acredito. Eu tenho uma paixão muito grande pela vida. Eu acredito na justiça. Eu ainda acho que esse nosso trabalho é uma das lanças, é um dos pilares da democracia. Eu acho que não existe outro caminho.
que não seja desse caminho da justiça, de escolher sempre o que é certo. E nem sempre essa escolha é fácil. E eu tenho uma fé em Deus, que é uma coisa que eu agradeço por respirar, eu agradeço por acordar, eu agradeço por estar aqui. Amém. Eu acho que não cai uma folha no chão que não seja a vontade de Deus. E tento levar a minha vida sendo merecedora daquilo que eu tenho. Eu falo que eu sou uma bem-aventurada, eu me emociono quando falo isso. Eu fui uma pessoa que perdi meus pais juntos, ao mesmo tempo, meu pai e minha mãe, eles faleceram em 24 horas de diferença. Então eu fiquei sozinha. Na verdade, eu não fiquei sozinha, eu fiquei com Deus. Né? E eu acho que é isso. É Ele que me faz acreditar que vale a pena e que a gente nunca vai estar sozinho e que talvez as pessoas falam que eu sou muito sonhadora. E talvez seja isso mesmo. É acordar de manhã, agradecer e sonhar por um mundo melhor, por um mundo mais ético. E o caminho é esse, que você também me dá a chance de, por exemplo, ir no INSPER, falar, ir na FAP, falar. Eu acho que nós somos muito exemplos. É o exemplo que faz os nossos alunos, né? Os nossos alunos falam assim, ai, prof, queria tanto ser como você, e eu sempre falo, você vai ser melhor do que nós, né? Naqueles nossos cafés lá no INSPER, por exemplo, que é uma troca, que é muito gostoso. E é a melhor parte da aula. É quando a gente se encontra, né, e conversa, e mostra que é possível, que o caminho é tudo uma escolha, que às vezes a gente vai ter que abrir mão de uma coisinha, outra, ou lá, mas que vale a pena. E é isso, é assim que eu levo a minha vida. Você tem a minha profunda admiração e respeito. E eu fico muito feliz de estar conversando com você. Eu até choro quando eu falo sobre essas coisas. Eu choro um pouquinho também de vez em quando, viu? Você contamina. Mas olha... Mas a minha fé é o negócio. Você está recebendo aqui muitos elogios. Tem o Carlos Arruda, que é um super empresário americano, mora nos Estados Unidos, mora em Orlando, americano. É outro lugar que eu adoro. Exemplaço para o nosso país tão carente de exemplos. Obrigado pela live. O Franklin Martins, que é um pastor... Querido! Muito culto. Ele participa sempre com a gente aqui, também te elogiando demais. Ó, falou que fico arrepiado quando vejo pessoas de autoridade exaltando Deus. Olha que legal. E muitos corações aqui, muitas palminhas, né? Muitas preces, enfim. Tá muito legal. Você está emocionando as pessoas aqui. Que bom, que bom. Estão junto com a gente, viu? Muito, muito, muito legal mesmo. Olha, estamos no finalzinho aqui agora. Eu vou dar o Instagram para você se despedir do nosso pessoal. Só lembrando, pessoal, aliás, falando de Deus, de cristãos, semana que vem, se não me engano, mas em breve, quem vai estar com a gente é o Tiago Brunet, pastor Tiago Brunet. Vou ter a honra de fazer uma live com ele. Já fiz com o Franklin Martins, já fiz com o Carlos Arruda. O Reverendo Aldo também em breve volta com a gente. Hoje à noite, viu, Ivana? Se você puder, entra. Vou conversar com a Gabi. Uma querida amiga. Com a Gabi Mansur. Entra na live, 7 horas. Vou entrar. Papum. Vou entrar. Amanhã, Celso Zucatelli. Amanhã eu vou entrevistar o entrevistador. Que máximo, também. Vamos ver. Então, lá. Ele é um querido. Tá fazendo um trabalho ótimo agora. Comecei brincando com esse negócio de live, agora gostei. E tô chamando os amigos aqui. Mas é a sua cara. Faz coisa legal. Você está se tornando um apresentador. Se o Corona... É que dificilmente vai tirar o digital, mas... Se for necessário, tamo junto. Eu chamo você. A gente faz um dueto, tá bom? Fazemos um programa. Mas você sabe que isso também é pra gente perceber dentro daquela coisa de conselho de Deus, né? Que o grande desafio da vida, e essa talvez seja a mensagem que eu deixe, é que em momentos difíceis a gente tem que se redescobrir. Essa é a melhor faceta do ser humano e o melhor lado daquele que tem fé. E acredita que, ainda que as coisas não estejam do jeito que a gente imaginava, sempre existe uma saída. Que nós estamos nos renovando, encontrando caminhos paralelos, estamos nos redescobrindo. Eu também, que nunca fui nenhuma expert, estou julgando online, estou dando aula online. Então, as pessoas têm que aprender que Deus, e aí é aquela coisa que eu ouvi minha vida inteira, nunca dá um degrau maior que a nossa perna. Às vezes a gente fala, não vai dar, acho que eu não vou conseguir. Aí vem aquele conselho de Deus que fala, vai, minha filha, vai, que você é melhor do que você imagina. E é mais ou menos o que nós estamos vivendo, eu, você
que falávamos com os nossos alunos ali presencialmente, que é uma delícia, né? Aquele contato físico que eu adoro, mas que hoje estamos conversando com eles online, pelas mídias digitais, por lives. Eu acho que essa é a mensagem. Sempre tentar achar o lado bom de uma situação. Claro que numa pandemia nada é bom, mas nós estamos sendo obrigados a nos redescobrir. Às vezes tirar até aquela timidez do lado, né? Para quem era mais tímido, você não é muito caso, mas algumas pessoas estão se superando. Então, eu acho que é isso. É nunca imaginar que acabou, ou que Deus não liga para mim, ou parece que tudo dá errado. Não, tudo dá certo. Eu acho que é só o nosso jeito de olhar que vai indicar o caminho melhor. Eu acho que é isso que a gente tem que aprender. E não ter medo, né? Não ter medo de redescobrir. É mais ou menos isso. Amiga, que Deus te dê muita sabedoria. Obrigado. Como deu para Salomão, te abençoe demais. Isso é muito importante para todos. A Renata aqui está falando, ó, tá vendo, Renato? Não para de fazer lives. Vamos junto, Renata. Lógico, não. Renata Baião também em breve com a gente aqui, hein? A juíza do blockchain. Vai ser muito legal. Legal. Ivana, beijão para vocês. Pessoal, beijo, querido. Até de Fica noite. com Deus. Obrigado. Amém. Uma honra. Tchau. Beijo. Tchau, querido.